Olá pessoal, quarta aula de língua latina do canal. Vamos à leitura do texto Escola Semproniae. Hoje nós provavelmente vamos aprender um caso novo. Primeiro vamos à leitura, depois eu volto para a tradução e nós vemos o vocabulário. Escola Sempronia. Schola Sempronia clara est, discipulae Semproniae amant magistram. Puellae sedulae diligenter frequentant scholam. Magistra saepi fabulas narrat, fabulae poetarum delectant discipulas. Colloquium, uma conversa, um diálogo. Lucrecia é a professora e as outras são alunas. Lucrecia. Silvia, amas scholam Semproniae? Silvia. Amo valde. A professora. Et vos, puellae, amatis magistram? E elas respondem. No caso, a Lívia responde, por todas. Nós, quoque amamus et magistram et scholam. E a professora outra vez. Non est severa magistra, est severa sed justa, disse a Júlia. Pois bem, vamos ao vocabulário e depois desse vocabulário nós vamos conseguir fazer a tradução do texto. Não são muitas palavras novas, mas são palavras importantes e parecidas com o português. Escola, escola, a escola. Clara, clara. Pode ter sim o sentido de clara, mas também o sentido de famosa. Eu vou pegar o dicionário para explicar de uma vez os outros sentidos que tem também. Claros no masculino, clara no feminino e claro no neutro. Eu não expliquei isso, não vai ser nessa aula, vai ser noutra. Eu não, o livro. Vai explicar mais adiante. Portanto, tem o significado sim de uma coisa clara, de uma coisa distinta, de uma coisa sonora, assim, um som claro de se perceber, evidente, e ilustre. Ilustre é famoso. Próximo, um advérbio. Dilinguenter. Dilinguenter. Já aqui uma dica, não é sempre, mas é muito. Os nossos advérbios que terminam em mente, geralmente em latim vão terminar em enter. Enter. E a nossa evolução de enter até chegar em mente. Mesmo que a palavra em si não tenha muita coisa relacionada com português, a terminação vai ser assim. Até que diligente nós temos em português, que é a mesma coisa. Uma pessoa diligente e uma pessoa assídua, uma pessoa dedicada. Aqui no caso, diligente, diligenter é diligentemente, assiduamente. Frequentant. Frequentant. Aqui o verbo está conjugado para a terceira pessoa do plural. No caso, elas ou eles frequentam. Vou conjugar com vocês antes. Frequentar é no infinitivo, que é em português frequentar, então não é nada difícil. A conjugação no presente para eu frequento, tu frequentas, é quase basicamente a mesma coisa do português. A primeira para eu frequento. Já agora eu digo que no latim, geralmente no dicionário, nos vocabulários, a maneira como vão achar é a primeira pessoa. Eu faço alguma coisa, no caso eu frequento. É mais comum achar assim no dicionário do que nesta maneira infinitiva, frequentar. E é parecido com o português. Eu frequento, ego frequento. Tu frequentas, tu frequentas, igual, mas para ele frequenta. Eu já tinha mostrado que os verbos para ele ou ela terminam com um T. Então, ele ou ela, frequentat. Para nós, frequentamos, nós frequentamos. Para vós, frequentatis, frequentatis. E para o eles e elas que eu já tinha ensinado, e é o que está no exemplo, frequentant é esse ANT. Frequentant. Frequento. Frequentas, frequentat, frequentamos, frequentatis, frequentant. Percebido? E já agora nisso daqui nós podemos ver a terminação dos verbos regulares, pelo menos dos que terminam em AR. Para o eu é o O, para o tu é o as, para ele ou ela. At, para nós. Amos, é um bocado parecido com o português. Para o vós ou vocês, atis, e para eles e elas no plural, ante. Então essas terminações são importantíssimas porque com elas vocês já conseguem conjugar todos os verbos regulares que terminam com ari. E eu não estou a brincar, é mesmo qualquer um. Para eu, para tu, para ele ou ela, para nós, para vós e
para eles ou elas. O livro ainda não vos ensina os pronomes aqui, então eu vou deixá-lo seguir normalmente com os pronomes certos, porque eu vou seguir o livro, no ritmo do livro. Mas é que os pronomes, assim, como eu, tu, ele e ela, no latim não é uma coisa muito usada. A língua não precisava disso. Então não é uma coisa que vocês vão encontrar usual escrito. E claro, eles não eram eu, tu, ele e elas, eram de outras formas. O tu é o único que está aí que era exatamente assim. E o nós e o vós também era assim, mas é claro que não é nós, é nós e vós, sem no final, e sem acentuação, é claro. Mas se eu não me engano é nessa aula que eles aparecem. Prosseguindo então, saep, outro advérbio, saep. Às vezes vocês podem encontrar esse saep escrito com aquela letra que é como se fosse a letra A e a letra E juntas ao mesmo tempo. É uma letra bem bonita. Saep, que na pronúncia recuperada este AE é AE ou AI, e na pronúncia católica é tão somente um E. Então, saep, saep, saep. Da maneira que quiser, eu prefiro saep. Significa muitas vezes, significa tipo uma repetição, muitas vezes qualquer coisa. Fábula. Fábula é exatamente igual até mesmo a tônica. Narrat. Narrat. Lembrando que a tônica vem na penúltima sílaba. Narrat. É narra ou conta. Se nós apanhássemos nesse verbo narrar e seguíssemos esse mesmo esquema aqui, eu vou colocar ao lado para ficar mais fácil. Narrare. Narrare. Estes dois erros são parecidos com o espanhol. Perro. Narrare. Não é narrar, é ra. Esse som de ra no latim era feito pela letra H, que eu acho que ainda não teve nenhuma palavra com H. Narrare, que significa narrar ou contar uma história, o que seja. Vamos aumentar aqui. Como eu disse que para os terminados em are dariam todos, aqui também, terminado em are. Espero que não esteja a ficar bagunçado. Como é que seria o primeiro? Narro. Tira-se esse finalzinho arre e coloca essas terminações. Para o tu, narras. Para o ele e ela, narrat. Para o nós, narramos. Para o vós, narratis. E para o eles e elas, aquela coisa do NT que eu tinha falado, narrant. Narro, narras, narrat, narramos, narratis, narrant. Coloquem a tônica na penúltima sílaba da palavra. Perfeito. Outro verbo que temos aqui, delectant. Delectant. Deleitar-se. Também é um verbo delectare, seria conjugado como estes do frequento e o narro. É o que eu tinha falado, agora dá para especificar. No dicionário, geralmente vocês vão encontrar dessa maneira. Frequento, narro. Mas é, como eu disse, no dicionário, quando vocês forem procurar, o verbo já vai vir assim, no presente, depois vem a segunda pessoa e depois vem isso. Como é, por exemplo, se eu fosse procurar frequentar no dicionário, ele estaria assim, para a primeira pessoa, frequento, e então o as, para dizer que o tu é com frequentas, e depois o infinitivo, are. E depois vem outras, mas não interessa por agora. Então, quando for procurar um verbo em latim, no dicionário é bom saber que ele vai estar conjugado na primeira pessoa. Voltamos para o vocabulário. Walde. Walde é o advérbio de muito. Muito. Não assim muitos, mas muito. Tipo very. Tem muitos animais aqui. Não é nesse sentido. É no sentido que eu falo muito. Eu vou muito. Mas nesse sentido. Uma coisa não contável. Até que aqui temos dois pronomes, o nós e o vós. Vós, nós. Lembrando que da pronúncia restaurada, a letra V tem um som de U. Então é mais como was, was. E agora uma coisa curiosa, esse etc é porque tem coisa no meio, é tipo tanto, como. Tipo, tem um exemplo no texto, eu vou lembrar de vos mostrar. Said significa mas. Por exemplo, eu gosto de pão, mas eu não gosto de manteiga. Então, esse mas seria usado com said. Justa é justa. Assim como também tem um nome no texto que é Júlia. Para Júlia está escrito com I. E aqui também o justa está escrito com I. É porque as duas grafias são possíveis tanto com J como para o I. Porque no latim normal a letra J tinha som de I. O J nada mais era que uma coisa com som de I.
como ainda é, por exemplo, no alemão. Agora, com isso em mente, vamos voltar ao texto e vamos lê-lo inteiro, mas agora com tradução. Não vamos voltar à leitura. Antes de nós voltarmos à leitura do texto, tem aqui gramática que é preciso aprender antes de voltar ao texto. Então, não se preocupem que eu vou voltar e vou explicar tudo. Pois bem, não vamos ler isso tudo que está escrito aqui porque é mais fácil se eu vos ensinar aqui assim. Lembram que eu tinha falado que o latim tem casos e tem grupos de casos, e o grupo que nós estamos a aprender são das palavras terminadas em A. Primeiro grupo dos casos gramaticais do latim, para falar com termos assim completamente de gramática mesmo. São das palavras terminadas em A. E aí dentro desses casos, propriamente o que são os casos, nós aprendemos o nominativo, que é a forma do dicionário. E quem é esse? É quem faz a ação do verbo. Aprendemos também na aula passada o acusativo. Não é a forma do dicionário, mas é quem recebe a ação do verbo diretamente. Perfeito? Agora, nesta aula, nós vamos desenvolver um outro caso que ele é muito importante. Por quê? Porque é através desse caso que nós conseguimos saber a que grupo, propriamente, cada uma das palavras vai terminar. O grupo da letra A é fácil porque são palavras terminadas em A, mas nos outros grupos nós vamos ter que ter palavras que, por exemplo, terminadas em US, é US. Eles podem fazer parte de mais de um grupo. E como é que eu vou saber qual grupo conjugá-lo? Qual grupo que eu faço essa mudança no final das palavras? É justamente por essa coisinha agora, que também aparece não no dicionário, mas ela aparece e não aparece no dicionário. Eu vou explicar. Vamos por parte. É o caso genitivo, que é relacionado à posse. Nós marcamos o dono, basicamente. E o que eu falei, todas essas terminações, todos esses casos, eles têm terminações específicas, no nominativo. As terminações eram A no singular e ai no plural. Compreendido? Um exemplo: magistra, professora, magistrai, professoras. No acusativo, que é quem recebe uma ação, quais eram as terminações? Am e as. Então, magistram et magistras. Não deixa de ser professora e professoras, mas a função na frase é diferente. Perceberam isso? Não se traduz de outra maneira, mas quer dizer a função dela na frase. Não é questão de mudar, é questão de posição na frase, que é diferente do português. E agora no genitivo, que indica posse, as duas terminações são ai no singular e o plural arum. Pode ter ficado uma coisa um bocado confusa, que aqui no genitivo ai significa singular, mas aqui no nominativo ai é plural. Sim, mas o contexto vai nos ajudar a perceber. E também nós estamos a falar de uma língua antiga. As línguas antigas tinham muito mais, uma maior quantidade de regras do que as que tem hoje. Porque a tendência de uma língua é se facilitar para o uso. Então vão caindo estas regras. Mas aqui ainda não está facilitado, não. Mas estava mais facilitado do que era nas línguas antepassadas ao latim. Magistrai, a professora e... Ok, o que é que vai significar esse genitivo? É como se fosse de, do, da. Só que não existe isso no latim. Então, quando eu digo magistrai, neste caso, significa da professora. E quando eu digo magistrarum, é das professoras. Perceberam como é que isto funciona? Como saber? Pelo contexto. Eu disse que isso aparecia no dicionário? Sim, aparece. Como é que, por exemplo, eu acharia a palavra professora em latim no dicionário? Seria magistra, no nominativo, vírgulazinha, ai. Por que ai? Porque o que vem de seguida é sempre a primeira pessoa do genitivo. No caso da professora. No dicionário em latim sempre vai vir desse jeito. O que vem depois é o genitivo, no singular. Então, vou fazer apenas mais um exemplo. A professora ama a serva. Magistra servan amat.
professora ama a serva. No acusativo, agora a professora vai receber uma ação direta. No caso, agora pode ser o contrário. Serva magistran amat. E como é que eu usaria o genitivo? Posso dizer a serva da professora, a escrava da professora. Então, magistrai serva. Serva da professora. Perceberam isso? Aqui ficou um bocado, essa é a ordem mais comum, mas ficou um bocado parecido com o inglês. Como eu disse, no latim não tem essa coisa, pode inverter. Agora, se eu fizer a mesma frase, só que mudando a ordem, porque no latim isso não importa. Serva magistrai. Ainda significa a serva da professora. Agora, para quem fala português e não sabia o inglês. No literal, isso nós temos a primeira parte. Serva, significa a serva ou uma serva, não tem essa diferença no latim, mas a professora. Mas com essa terminação aqui, que está no genitivo, nós sabemos que não é a professora, mas é da professora. Então, isso daqui, no final, o caso genitivo tem esse sentido de, do, das. Vamos fazer isso numa palavra masculina. Nauta, que é o navegador, é o nauta. Vamos fazer a professora ainda. Agora é a professora do nauta. Magistra nautai, do nauta. Ou então, ao contrário, nautai magistra. É tudo a mesma coisa. Lembrem que se pode fazer essas inversões no latim. Então, o sentido de do, de e da se percebe através do caso genitivo. Percebido? Espero que sim. Talvez eu tenha falado muito, mas é isso tudo que está escrito aqui. E se você tiver o livro, pode ler. Se a minha explicação não funcionar, tudo que eu disser, se não fixar na tua mente, pode escrever nos comentários que eu explico, ou pode me mandar um e-mail. Tem na descrição do canal o meu e-mail para me mandarem perguntas e aqui mando, e eu gosto muito de falar com as pessoas. Olha, observem aqui, que no livro está falando ai, pronunciar como é. Porque esta é a pronúncia católica, nós não seguimos a pronúncia católica. E aqui nós temos a primeira conjugação dos verbos no presente. Também não é preciso passar isso porque, sem querer, eu já vos ensinei antes com aqueles verbos. Mas percebam que a conjugação é a mesma. O, s, t, mus, tis, nt. Outro exemplo de verbos que nós temos aqui. Cantare, cantar. Volare, volare. Ou volare, se quiserem. Voar. Natare, nadar. Olha, tendo visto tudo isso, eu acho que agora conseguimos ler o texto e traduzir tudo. Scola semproniae. Scola semproniae. Escola semproniae. Com esse A no final, parece que o nome semproniae da professora está no plural, mas não faz sentido porque é uma professora só. Então, isso é no genitivo. Então, isso se traduziria como escola da sempronia. É a mesma coisa que está no início do texto aqui. Scola sempronia. A escola da professora Sempronia, a escola da Sempronia, clara est. Poderia ser clara ser no sentido dela ser clara, ainda mais porque nós vemos aqui que não tem muros e não tem paredes. Poderia ser, mas nesse sentido aqui é que ela é afamada, que ela é conhecida, que ela é famosa. Discipulae Semproniae amant magistram. Aqui nós temos uma coisa complicada. Primeiro, discipulae, as alunas, Semproniae, da Sempronia. Perceberam que a terminação para o plural das alunas é igual para o da Sempronia. Mas como é que eu sei a diferença? Pelo contexto da frase inteira não faria sentido se fosse outra coisa. Amant, o verbo está no plural, elas amam a magistra, a professora. Está no acusativo. Tem um M no final. Puellae, sedulae, diligenter, frequentant, scolam. Puellae sedulae, as alunas, a sedulae, as alunas aplicadas, aqui não tem posse de ninguém. Diligenter, diligentemente ou frequentemente, as alunas aplicadas, assiduamente, frequentam, elas frequentam, escolam, a escola. Escola aqui está com M porque ela está recebendo uma ação. Qual é a ação? Ela é frequentada pelas alunas que estão a fazer a ação de frequentá-la. Então, por isso que a escola tem que ser com M. Escola. Magistra saepe fabulas narrat. A magistra, que é a professora, saepe. Muitas vezes, no caso, fábulas são histórias, narrat.
narra. Então, a professora narra muitas histórias para elas, muitas vezes. As fábulas dos poetas, Kipula. Desculpa, nós não fizemos muitos exemplos com o plural. Eu fixei muito no ai, e não fiz. Mas voltando aqui para o genitivo, esse pedacinho, tá? No singular, para uma pessoa é ai, mas para o plural é arun. Então, este arun é dos, das. Então, as fábulas, as histórias dos poetas, poetaron. Poeta é poeta, poetaron é dos poetas. Elas deleitam as discípulas, causam prazer às discípulas. As discípulas gostam. E o colloquium, agora fica mais fácil de perceber. Silvia, a professora está a perguntar para a Silvia. Silvia, amas escolam Semproniae? Amas, terminação em S, é para o tu. Tu amas. Amas. Semproniae, aqui nós temos genitivo, a escola da Sempronia. Aqui nós temos uma mistura completa de tudo. Amo walde, amo muito. O verbo amar está conjugado para a primeira pessoa, amo. Próxima. Et vos, et é e vós, e vocês. Et vos, puelai, meninas. Amatis magistram, o atis no final é para vós, ou vocês. Pergunta se elas amam a professora. E a Lívia responde para todas. Nós, quoque, significa também. Amamos. Et magistram et scholam. Lembra do et? Alguma coisa no meio. Et era tanto quanto. Esses dois etes aqui não têm o sentido de i, mas têm o sentido de tanto quanto. Então, no literal, palavra por palavra, nós também amamos tanto a professora quanto a escola. Perceberam que o et antes tinha o sentido de i, vós, mas aqui é tanto quanto, porque tem essa repetição. A professora pergunta, non est severa magistra? A professora pergunta se ela, sendo professora, se a professora não é severa, e a menina, que é a Júlia, responde, est severa. Ela é severa. Sed justa, mas justa. Exercícios, nós não vamos fazer primeiro, que é indicar o sujeito, os objetos diretos e adjuntos substantivos, não. Isso não é muito importante se quiserem fazer, porque como eu já disse, vocês provavelmente têm esse livro, podem fazer os exercícios e podem até fazer fotos, ou mesmo fazer no computador e me mandar por e-mail e eu posso corrigir, não tem problema nenhum. A minha é mais fácil corrigir do que estar a gravar aqui agora, porque o tempo é melhor gerido. Formar o genitivo singular e plural. Regina, Aquila, mensa et scholam. Esse nós podemos fazer. Regina, no singular. Reginae, da rainha. Reginarum, das rainhas. Próxima é Aquila. Aquila é águia. Aquilarum. Mesa é mensa. Da mesa é mensae. E das mesas, no plural, mensarum. E a escola é scolae, da escola, e das escolas, scolarum. Formar o nominativo, o acusativo e o genitivo singular e plural de fábula. Podemos fazer isso agora. Nominativo é o que faz a ação, a forma do dicionário, fábula, no singular e no plural é fabulae. Acusativo, que recebe uma ação indireta, é fabulam, a fábula, e no plural é fábulas, como no português. E no genitivo que nós aprendemos agora, que é de posse de alguma coisa, da fábula é fabulae, e das fábulas, das histórias, fabularum. Eu acho bonito esse arum do latim. Completar as frases seguintes. Se calhar é completar com o que está escrito no texto. Eu não vou fazer isso. E agora vamos fazer o exercício 6, que ele é muito fixe. É verter, traduzir para o latim. A porta da escola. Porta, scolae. Não temos o a e não temos o da. Tudo subentendido no latim. Porta scolae. Porta scolae. A porta da escola. A mesa das professoras. Mensa, já tá. Professoras é magistra. Magis, porém é das professoras. Então o que a gente aprendeu hoje? Magistrarum. Mesa das professoras. O jantar da escrava. Jantar é quena. Escravas seriam servae. Mas como nós estamos no das servas, é servarum. Fixe?
e as escravas de Lucrécia. Servai, aqui, as escravas, Lucrécia. Lucrécia é o nome. Lucretiae, da Lucrécia. Agora eu vou fazer só algumas frases para se traduzir e quem quiser fazer pode colocá-las nos comentários e eu vou corrigir como eu tenho feito nas últimas 3 aulas de latim e também nas aulas de romeno e de inglês. Vamos lá. Passar para, vou até aumentar aqui, para o latim. A professora ama as alunas. Eu frequento a escola da professora. Essa é difícil. Uma mais difícil ainda. A escola da professora Semprônia. Júlia é uma aluna aplicada. E agora também podem apanhar essas frases e passá-las para o latim. E agora também mais uma para se passá-la para o português. 2. Se quiserem fazer nos comentários, eu posso vos ajudar. Bem, era isso e até a próxima. Tchauzinho.